Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos dando continuidade ao estudo da revista Edificarei a Minha Igreja. A lição de hoje é a lição número 12, que traz como título As Marcas da Igreja Verdadeira. O texto básico dessa lição está em Mateus 7, de 24 a 27. O texto devocional está em 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. E o versículo-chave é Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém. Então, a introdução da revista, ela nos diz que quando nós falamos em igreja, de modo geral, né, é importante a gente saber identificar se essa igreja ela pode receber o adjetivo que vai qualificar ela como verdadeira, ou se essa igreja ela é uma falsa igreja, né, uma igreja falsa. E ele traz a observação que a gente pode constatar, né, nos últimos acontecimentos, que hoje em dia, infelizmente, né, para tristeza e vergonha, é muito fácil, né, se produzir e multiplicar igrejas, mas nem sempre essa multiplicação de igreja, né, essa grande quantidade de igrejas, ela está levando ao avanço de reino de Deus na terra. Né? Se você for observar aqui mesmo na nossa cidade, Marabá, às vezes numa avenida você tem ali 3, 4 igrejas lado a lado, né? Então existe uma quantidade bem significativa de igreja, mas nem sempre elas estão trazendo a palavra de Deus. Pelo contrário, essa multiplicação ela gera mais confusão do que oportunidade para que o evangelho verdadeiro seja pregado. E ele traz uma observação aqui que falando, dependendo do lugar onde você mora, dependendo da cidade onde você está, não é seguro você indicar a igreja para alguém que está chegando, né? Que você pensa 2 vezes antes de indicar, né? Eu me lembrei que toda vez que a gente mudou de cidade, que nós mudamos bastante, a minha família, e a gente sempre procurava uma igreja que nós percebêssemos que fosse uma igreja verdadeira, que de fato valorizasse a pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho de Cristo. E nós visitávamos algumas igrejas e, na verdade, na primeira visita você já consegue perceber que linha de evangelização a igreja toma, né? Mas assim, a gente sempre tinha um cuidado de perguntar para alguém que era cristão, que frequentava uma igreja evangélica, se ele poderia indicar uma igreja para que nós congregássemos, né? E realmente, quanta responsabilidade é você indicar uma igreja para alguém que está chegando na cidade. Por isso é importante você, antes de indicar, ter o conhecimento. Cada geração é responsável por detectar onde e como se manifesta o pseudo-cristianismo e combatê-lo com as armas do evangelho. A palavra pseudo, ela vem do grego, né? E ela significa mentira, né? Mentira, aquilo que é falso, né? Então, a nossa geração, ela é responsável por identificar onde está sendo pregado o falso evangelho, né? Onde não está sendo pregado o verdadeiro evangelho, o evangelho que traz a palavra verdadeira, que traz as lições verdadeiras do Cristo ressurreto. E a responsabilidade, irmãos, é toda nossa. Então, por isso é importante a gente conhecer o evangelho, conhecer as escrituras, para que a gente possa identificar,
uma igreja que não é uma igreja verdadeira e que não está pregando de acordo com a vontade de Deus. Então, como a gente vai saber se uma determinada igreja é fiel aos princípios do cristianismo? Esse é o objetivo da nossa lição: identificar as marcas de uma igreja verdadeira. Então, o primeiro tópico que é para ser considerado uma marca da igreja verdadeira é aquele onde Cristo é o fundamento. Então, para uma igreja verdadeira, ela tem que demonstrar, deixar claro através das suas atitudes, das suas pregações, dos comportamentos dos seus membros, que Cristo é o fundamento no qual ela está firmada. E aí a gente tem as referências de Mateus 7:24, 1 Coríntios 3:11 e Efésios 2:20, que é o nosso versículo chave. Eu destaquei aqui 1 Coríntios 3:11, que diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Essas três referências de versículos, né, revelam que grupos de pessoas que têm Jesus Cristo como o único fundamento da sua existência e convívio fazem parte da igreja. Então, é a pessoa de Cristo que define o verdadeiro cristianismo. Se houver outro fundamento que não esse, a igreja não pode ser considerada uma igreja verdadeira. Não é uma filosofia, nem um conjunto de regras natural ou sobrenaturalmente reveladas que vai ser o fundamento dessa igreja. Jesus manifestou sua humanidade ao nascer, crescer, dormir, sentir fome, cansaço e morrer. Manifestou sua divindade ao andar sobre as águas, acalmar a tempestade, curar enfermos e expulsar demônios. Jesus é o único elo entre terra, céu, entre o homem e Deus. Então, irmãos, Jesus passou tanta coisa, né? Jesus se humilhou, ele tomou forma humana, né? Tudo isso para que nós aprendêssemos alguma coisa com ele, né? Porque quando ele esteve aqui na Terra, ele viveu as mesmas fases que todo homem vive, né? Passou por tentações, né? Realizou milagres, para que a igreja dele tivesse ele como exemplo, seguisse ele, né? Então, não é justo que depois de tudo que Jesus passou, as igrejas fujam, né? Que coloquem ele em segundo plano e que ele não seja o único elo entre o homem e Deus. A revista traz ainda, né, que muito engodo existe em matéria de religião, né? Engodo são iscas, né? Chamarizes, atrações, né? Muita coisa que não seja o evangelho de Jesus, as igrejas utilizam para atrair o homem, né? Para visitar, para permanecer na igreja, né? E quanto engano, em nome de Deus, as pessoas elas se dão por satisfeitas, né, em simplesmente fazer parte de um grupo religioso, né? E a maioria das pessoas não se preocupa no que essa igreja está firmada, né? Qual o fundamento? Os meus pés estão postos sobre a rocha? É rocha ou areia que está sobre os meus pés? Os mestres do nosso tempo nos ensinam a edificar nossa vida sobre fundamentos de autoajuda, né? Colocam o homem como centro e como é que eu vou dizer? Como solucionador dos seus próprios problemas, né? Aqui ele traz que a solução dos males está na força dos nossos braços ou da mente, né? Você pensa positivo que você vai conseguir sair dessa, né? Você vai conseguir resolver, né? Todavia, o mestre dos mestres proclama que da força dos nossos braços, o que parece remédio é veneno. Até quando nos demoraremos a entender que a solução dos nossos males não vem de dentro, mas do alto, que o fundamento que resiste a toda prova não é humano, mas é divino.
Então, nós temos que nos perguntar isso quando a gente for conhecer uma igreja, né? Qual o fundamento? Meus pés estão postos sobre uma rocha ou sobre a areia? A verdade é que, como diz na referência bíblica, toda casa construída sobre outro fundamento que não seja Jesus Cristo, ela desmoronará. Sob a tempestade, não resistirá diante do juízo de Deus. A segunda marca, irmãos, que caracteriza uma igreja como verdadeira, ela é referente aos membros da igreja, né? Nós, olha aqui a nossa responsabilidade, né? O primeiro é com relação ao fundamento, no que a igreja está firmada, no que ela acredita, no que ela prega, que deve ser Cristo. O segundo, ela é uma consequência, né, do primeiro, que essa igreja prega sobre Cristo, sobre o evangelho verdadeiro. Os membros, eles vão refletir isso, né? Então, os membros, eles devem ser ovelhas regeneradas. Lá em João 10, 27, diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, se verdadeiramente somos ovelhas de Cristo, nós devemos reconhecer a voz do Senhor e segui-lo. E Cristo, ele deve nos conhecer, né? Então, em João 3, versículo 3, em João 3, versículo 5, nós temos duas citações também que trazem com que os membros da igreja verdadeira, eles têm que passar por um novo nascimento. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí mais à frente, em João 3,5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, é impossível você ser membro da igreja verdadeira, a igreja que prega Jesus Cristo, que prega o evangelho verdadeiro, e você não passar por um novo nascimento, e você não mudar, e você permanecer igual. Tem que haver uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, um novo nascimento. Aí ele traz que revestir-se de roupas religiosas não nos faz filhos de Deus, né? É uma capa, é uma aparência, né? É como se você tivesse numa pele de ovelha, mas que por dentro você não segue o evangelho, você não segue a Jesus Cristo. E aí aqui a referência de Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, né? Então, se a gente for fazer uma ligação com o versículo de João 10, 27, né? Ali Jesus fala, eu conheço-as. Então, a gente não consegue enganar a Deus, a gente não consegue enganar Jesus, né? Não adianta a gente querer parecer crente, querer parecer ser santo, quando de fato, no nosso íntimo, no nosso interior, a gente rejeita os ensinamentos de Cristo. Desde os tempos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, levam a vida cristã como se fosse uma ficção, um teatro, uma telenovela, em que quem melhor representa, maior destaque terá. A proposta do Evangelho é de nos transformar em filhos de Deus, não em atores. É forte, né? Então não é para você representar ser filho de Deus, ser cristão, ser regenerado. É para você verdadeiramente ser regenerado, buscar a santidade e seguir os ensinamentos de Jesus. A igreja é composta por pessoas que nasceram de novo, por vidas que carregam na bagagem a experiência de um novo nascimento. Uma pessoa pode até frequentar a igreja, entoar louvores, participar de coral, dar aula na escola bíblica, orar no templo, contribuir com dízimos e ofertas, pregar, evangelizar. Se não tiver a experiência do novo nascimento, não adianta, ela não faz parte da igreja do Senhor e não entrará no reino de Deus. É isso que a Bíblia diz, né?
A gente não consegue se esconder de Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece as nossas intenções, né? A palavra de Deus diz que o homem vê o exterior, mas Deus, ele olha o coração. Então é o que a gente tem que se preocupar, é o que nós temos aqui dentro, que o que nós tivermos aqui dentro, ele vai se refletir por fora, vai se refletir nas nossas palavras, vai se refletir na nossa atitude, no nosso comportamento e vai dar testemunho da igreja verdadeira do Senhor. Então, olha a nossa responsabilidade. Nós, como membros da igreja, nós testificamos se aquela igreja ela verdadeiramente é uma igreja do Senhor. Então agora nós vamos para o tópico 3, que na verdade fala das principais virtudes da igreja verdadeira, né? Essas 3 palavras, fé, esperança e amor, traduzem as principais virtudes da igreja do Senhor na terra. Então vamos começar vendo a fé. Primeiramente, irmãos, o que é fé, né? O que a Bíblia nos diz sobre a fé? Lá em Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu busquei aqui na Wikipédia o significado de fé e encontrei o seguinte: fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia. Então, fé é acreditar, é confiar que algo é verdadeiro, que algo vai acontecer, independente de prova. Você simplesmente crê, acredita que vai acontecer. E pela fé, ela acontecerá. Lá para falar sobre a fé, né, a revista traz essa passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo. Então, irmãos, aqui, vou parar um pouquinho aqui para a gente já começar esse estudo que ele traz, a função da fé, né? Qual é a função da fé? Então, mediante a fé, nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Então, nós temos que crer nisso. Que pelas virtudes de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, através da fé, nós já estamos guardados para a salvação. Então, a salvação ela já é algo certo para nós, né? No conjunto de tudo que é necessário para o homem chegar à salvação, há um espaço a ser preenchido por ele. Qual é a nossa parte humana? Não se preenche com obras, mas somente pela fé. Então, pela fé, nós temos que crer que a salvação já é guardada para nós. Em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário,
que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha aqui, irmãos, Pedro ressalta que nós ainda precisamos, enquanto aqui na Terra, passar por algumas provações e tentações, né? Mas isso é para provar a nossa fé. E aí ele ressalta o valor dessa fé. Ela é mais preciosa que o ouro, né? E o ouro é algo perecível, né? Ele é algo terreno, né? E o valor da fé, ele supera esse metal. Os benefícios da fé são eternos, enquanto os do ouro são temporais. Somente uma cegueira espiritual profunda pode explicar porque os homens correm avidamente à busca do que o ouro oferece, na mesma proporção em que abandonam os benefícios da fé. O que a gente mais vê, né? O homem se preocupa com riquezas, né? E esquece de exercer a fé, esquece da busca, né? Pela salvação da alma, né? E aí salva o corpo, digamos assim, mas perece a alma, porque ele esquece de exercitar a fé em Deus, a fé da salvação, a fé em Cristo. Então, continuando. Para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Qual é o objetivo da nossa fé? Para que nós, cristãos, precisamos ter fé? Para que nós possamos alcançar a salvação das nossas almas, para que nós creiamos nisso, para que nós tenhamos alegria aqui nessa terra. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança, nós acreditamos, né? Nós esperamos por isso, pela salvação das nossas almas. E a revista traz que a fé tem um tempo de validade, ela tem um prazo de validade. E esse prazo é enquanto nós estivermos aqui na Terra, porque quando a gente já estiver no céu, né, nós cremos nisso, não vai ter necessidade de fé. Já vai acontecido, né, aquilo que nós esperamos ser verdadeiro, incondicionalmente. Portanto, o tempo em que a fé é necessária vai desde o dia da nossa conversão até o dia quando nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esse dia chegar, em meio a muito regozijo, o objetivo da fé estará concretizado. Aleluia! Então, continuando, nós falamos da fé, que é uma das principais virtudes da Igreja Verdadeira. E agora nós vamos falar sobre a esperança, né? Howard Marshall define esperança como a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações e os sofrimentos até chegar à bem-aventurança futura na sua presença. Nessa esperança fomos salvos, diz Paulo em Romanos 8:24. Aí em Romanos 8:24, 25, diz que por que em esperança fomos salvos? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o que esperamos. A esperança, eu vejo como uma complementação da fé, né, irmãos? Que a fé é a certeza daquilo que não se vê. É algo que não se vê, mas que se espera, né? E como não esperar se a gente não tem fé, né? É impossível você esperar por alguma coisa na qual você não acredita, né? Então, sem fé também não pode haver esperança, né? Nessa esperança fomos salvos. Somos salvos na esperança, não por esperança. A salvação é pela fé, né? Todo aquele que crê será salvo. Há uma expectativa que atravessa o coração da igreja de que todas as promessas de Jesus se concretizarão em breve.
Essa sensação nos mantém confiantes enquanto vivemos em um mundo hostil e mau. Essa esperança está baseada nas promessas registradas nas Sagradas Escrituras e é um poderoso combustível para a Igreja em sua peregrinação na Terra. Quem pode nos desanimar se o que nos espera é um futuro glorioso? Nada do que os nossos olhos já viram se compara com aquilo que Deus tem reservado para os seus. Essa é a nossa bendita esperança, razão pela qual devemos enfrentar as adversidades confiantemente. Então, a esperança do cristão é que dias melhores virão, né? Nós temos um período difícil para toda a humanidade, mas nós que cremos em Cristo, nós esperamos por dias melhores, né? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tudo que tem na Bíblia, né, nos traz palavras de confiança, de que nós devemos esperar no Senhor, né? Jesus Cristo nos disse para ter bom ânimo, né? Que Ele venceu o mundo. Ele falou, Ele nos prometeu que Ele voltaria para nos buscar, né? No grande dia do Senhor. E é nisso que nós cremos e é nisso que nós esperamos. Então agora nós chegamos no amor. Nós já falamos da fé, da esperança e agora a maior das virtudes para o cristão, que é o amor. Então, nós já vimos que a fé e a esperança têm um raio de ação dentro da linha do tempo. Chegará um momento em que ambas perderão o sentido da existência. O amor, no entanto, é eterno, ele jamais acabará. Dada a sua extensão de existência e valor intrínseco, o amor é superior à fé e à esperança. Lá no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, né, um trecho bem conhecido, né, Paulo ele descreve ali, né, ele derrama ali naquele texto as qualidades do amor, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de Deus. Sem o amor não há significado em nada do que fazemos. Nada do que fazemos tem valor. Nem mesmo no mais alto grau de doação e sacrifício. 1 Coríntios 13:3. Sem amor, o exercício das nossas capacidades especiais recebidas de Deus fracassa no cumprimento de suas funções. Então, não adianta. Tudo que a gente se empenhar para fazer, se nós não colocarmos amor, se não for feito com amor, não tem um significado, não tem valor. As qualidades do amor extrapolam qualquer experiência humana. 1 Coríntios 13, 4-8. Na vida de Jesus, nós podemos ver a prática do amor em todas as suas dimensões. Então, se nós formos olhar a vida de Jesus, ele amou o pecador, né? Ele amou o enfermo, o endemoniado, ele amou a prostituta, ele nos amou, ele morreu por nós. Para que amor? Existe amor maior do que esse, de dar a vida pelo seu irmão? Esse foi o amor de Jesus, o amor que Deus demonstrou por nós, pecadores. Não obstante, o amor que deve coordenar os nossos relacionamentos. Deus é a fonte de amor, Deus Pai é a fonte do amor. E o Espírito Santo que derrama em nossos corações esse amor. Por isso, ao falarmos sobre o amor, temos a sensação de termos em nossas mãos sujas e imperfeitas uma joia de rara beleza e profundo amor. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Irmãos, o que seria de nós sem o amor, né? Primeiro, o amor de Deus, que nos perdoa, que nos redime, que nos aceita, primeiramente como somos e depois nos ajuda
a melhorar a cada dia, para que nós possamos ficar mais próximos dele. Depois o amor dos nossos pais, o amor da nossa família, o amor do nosso cônjuge, o amor dos nossos filhos, né? Posteriormente o amor pelos netos, né? E a vida do ser humano sem amor não tem sentido. Não é à toa que o Espírito Santo derrama sobre nós, derrama no nosso coração a sensação de amor que só Deus sabe nos passar, que só quem conhece a Deus conhece o verdadeiro amor. Maravilhoso é ser amado por Deus. Que nós possamos crer no verdadeiro amor de Deus por nós. Que nós possamos crer que nós nos encontraremos com Ele na glória dEle, no céu que Ele nos prometeu. Amém? E agora, irmãos, que nós já conhecemos as marcas da igreja verdadeira, que nós já entendemos o que a igreja verdadeira deve demonstrar, o que os membros da igreja devem ser. Vamos analisar. A nossa igreja, ela possui as marcas da igreja verdadeira? É evidente que Cristo é o fundamento da nossa igreja? Como nós temos evidenciado isso? Nós que somos membros da igreja, e nós acreditamos que essa igreja é uma igreja verdadeira, fomos de fato regenerados e vivemos de verdade a nova vida em Cristo? A comunidade ao nosso redor, nossa cidade, percebe claramente que nossas principais virtudes são a fé, a esperança e o amor? Pensemos sobre isso, e se isso não é verdade na nossa vida, vamos pedir a Deus para nos ajudar e que isso possa ser verdade a partir de agora, amém? Então essas marcas mostram como é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E também elas servem para que nós identifiquemos, né, se uma igreja ela é verdadeira ou não. E são norteadores para a nossa caminhada enquanto igreja do Senhor. Saber se nós estamos perto ou longe do Senhor. Então que nós oramos agora, irmãos. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai, que é vida, Senhor, que é a palavra que nos ajuda, ó Pai, a caminhar diariamente, que nos auxilia, ó Pai, a nos levantar, Senhor, que nos direciona, que nos guia. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, que morreu ali na cruz, Senhor, que demonstrou tamanho amor, amor do Senhor por nós, amor dele por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor enviou-nos o Espírito Santo para ser nosso amigo, para morar em nós, Senhor, para nos ajudar nessa caminhada diária, Pai, de te servir, da busca pela santificação, Senhor. Obrigada, Pai, pela Igreja Batista da Paz. Obrigada por cada membro, Senhor, que faz parte daquela igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, nos sustentar com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão. Que nós possamos, ó Deus, caminhar, ó Deus, buscando apresentar, ó Deus, as marcas da igreja verdadeira, Senhor. A fé, a esperança, principalmente o amor, Senhor. Que nós possamos crer, Senhor, que a salvação está reservada para nós, que a nossa fé e esperança estejam em Ti, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, amar ao próximo, assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor demonstrou na sua vida, ó Pai, quando o Senhor esteve aqui na terra, Senhor. Ainda que não seja fácil, Senhor, demonstrar o nosso amor através do perdão, Senhor, através de dar uma segunda oportunidade ao próximo, Senhor. Mas o Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo. E em Ti, Senhor, todas as coisas nós podemos fazer, Senhor. Em Ti somos mais que vencedores, Senhor. Então, ainda que seja difícil, Senhor, o Senhor vem nos ajudar, o Senhor vem nos fortalecer. E nós Te louvamos e glorificamos por isso, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor.
Obrigada pela vida, obrigada pela saúde, Senhor. E o que nós queremos dizer, Senhor, é que nós desejamos ser, Senhor, cada vez mais e mais membros da Tua igreja, Senhor, a igreja verdadeira, a igreja que está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela salvação, Senhor. Obrigado, Pai, pela graça de sermos chamados Teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa vir nos ajudar cada dia, Senhor, e que cada dia a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Não em homens, ó Pai, mas em Ti, que é rocha e rocha verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.